mundo para falar do nosso quintal. O quintal do Fael, mais precisamente. A SAF do Atlético estaria ameaçada por causa dessas desavenças no Conselho? Quem fala é o principal mecenas do clube, Rubens Menin. O que o senhor pode falar da SAF para o torcedor que está tão Até apreensivo? agora o que foi feito? Foi feito um memorando de intenção de um grupo investidor que quer ser sócio do Atlético. Que ele será sócio do Atlético se os interesses forem convergentes, um deles e o nosso. E os nossos vão ser muito bem vão ser efetivados através de um grupo de estudo muito grande, que a gente quer que os interesses do Atlético prevaleçam. Nessa corrida só tem um investidor aí pronto? Tiveram 8 interessados, um está na frente. Um está na frente. Existe decisão de venda de cota, 50,1? Não tem nada definido, vai depender do que for entrar na nada definido. A partir de 2023 é certo que o Atlético vai ser SAF? Não, certo não, mas a gente tem muita esperança que sim. Depende do Conselho, acho que o Conselho vai ratificar que vier. Se vier bom, senão nós não vamos nem levar. Se não for coisa boa, a gente não leva. Os 4 reais estarão na SAF do Atlético? Não, acho que não. Acho que não é uma coisa que está rodando agora no momento. Agora o importante é trazer a SAF. Mas se for solicitado para o senhor participar? Isso aí, ainda não pensei nisso não. Isso aí é uma coisa que a gente tem que pensar depois. Se for para ajudar, sempre, o nosso negócio do Atlético é sempre ajudar. Né? Se for necessário, sim. Toda completa no superesporte.com.br, que a gente repercute agora no Alterosa Esporte. A SAF vai abraçar todo esse patrimônio aí que a gente está vendo. Meu caro Fael, como é que está na sua cabeça e nas suas informações essa situação toda? Léo, só a fala do Rubens, se eles terão participação ou não na SAF, eu falei que ontem, se tiver, eu sou a favor, porque você já bateria um alto valor da dívida dele com o RG e teríamos atleticanos na frente. Uma fala do Rafael Menin que me preocupou é que eles optaram, já está definido, esse que o Rubens falou, esse grupo que estava à frente, já está definido, que é ele há algum tempo, que o Conselho teria uma participação enorme, nessa SAF, e é justamente o ponto que eu não queria, e vou usar de exemplo o Cruzeiro. O que o Conselho do Cruzeiro agregou? O Conselho do Cruzeiro nos últimos anos agregou para piorar uma situação que já era muito ruim lá. Então, eu acho que deixar pessoas técnicas, conhecedores do que estão fazendo, pessoas do meio do futebol, da bola, elas são as melhores para tomar essas decisões e queria uma participação menor ou quase nula do Conselho nessa questão da SAF, principalmente no meio do futebol. Agora, para patrimônio, para o pessoal de casa entender, se eles optarem, se uma empresa opta por pegar o futebol sem Cidade do Galo, sem Arena MRV, Vila Olímpica e Labareda, é X. Eu quero dividir aqui a Arena MRV. Sobe muito o valor. Eu quero Cidade do Galo também. Potencializa ainda mais. Então, quanto ao patrimônio, Léo, vai interferir demais no valor dessa proposta. Na minha opinião, do Faelzinho, já está tudo definido. Só não foi passado... Qual a definição, então? Bate o martelo aí. Qual seria? 100% da SAF para o Menin, é isso? Não. Isso é importante, o pessoal de casa. Tá doido? Eu sei de uma proposta que eles recusaram. Um pessoal me procurou. Pô, Fael, a gente está com proposta de SAF ali, apresentou. Eu descobri que tem gente até do cara que era da Dell, computadores mesmo, nesse grupo e tal. É grupo estrangeiro. Tem alguns brasileiros e tal lá no meio, assim, mas não conseguiram. Eles me falaram, não, já está definido, é assim, já está definido há algum tempo, Léo. Essa questão da SAF no Galo. Agora é o seguinte, deixa eu só fazer uma pergunta aqui, Hugão, que tem a ver com você, que no meio da fala ali do comentário, a gente mostrando o patrimônio atleticano, o Fael falou do Cruzeiro, não tem. E só para complementar, para explicar melhor, fez uma comparação. O Atlético está devendo 1,3, 1,4 bilhões. 1,6. Eu vou esperar o balanço. Mas não duvido. 1, quanto você falou? 6. O que é isso? Não duvido, Léo, e por isso eu falava há algum tempo aqui, falava no dia da confusão, eu quero ver esse balanço, eu quero entender por que o balanço chegou nesse número, mas vou esperar oficializar. O Conselho do Atlético é esse conselho que permitiu que o clube fosse uma bagunça por décadas em várias áreas. O Conselho do Atlético é o que permitiu que existissem regalias, que fosse uma bagunça, não estou falando de qual mandato, mas por muitos anos em setor jurídico, até na parte física de patrimônio mesmo. Departamento de futebol, que deixou funcionário, presidente ruim, diretor ruim, sambar no clube por muito tempo. Qual que é a eficácia de um conselho desse? Eu quero mais é que essa turma tenha o menor poder possível quando tiver SAF pela frente. Porque foram pessoas que não contribuíram, com raras exceções. Tivemos muita gente ali que dedicou a vida e contribuiu.
mas o menor poder possível no futebol. O que eu ia falar era o seguinte, que teve momentos aqui que o Fael fez picardia e tal e etc, sobre Cruzeiro valeu menos que Júnior Alonso, valeu menos que aquilo, etc. Cara, a verdade da SAF do Cruzeiro, que eu sempre coloquei para todo mundo, foi o seguinte, nunca na minha vida, nunca que eu ia querer que o Ronaldo Fenômeno chegasse para a associação e falasse assim, ó, toma aqui 1,5 bilhão de valor pelo Cruzeiro e entregasse na mão da associação. Sabe por quê? Dívidas não seriam pagas. Sem dúvida nenhuma que não seriam pagas. Certo? Esse dinheiro ia sumir na associação. Sumir, desaparecer. Ninguém sabe o que ia arrumar com esse dinheiro. Então eu prefiro que o Ronaldo faça a gestão que ele está fazendo. Uma gestão para deixar o Cruzeiro autossustentável. Que o Cruzeiro faça das suas cifras o seu próprio retorno financeiro. E aí eu vou dar um exemplo, por exemplo, para uma coisa que acontece sempre no mercado normal. Eu estou interessado numa empresa, eu vou comprar essa empresa do Ronaldo, por exemplo, que está aqui, Ronaldo Luiz. Ele é dono de uma padaria, por exemplo. Eu dou para ele um valor X inicial, suponhamos, ele quer vender a padaria por 50 mil. Eu dou 10 mil inicial que eu tenho, já começo a trabalhar na padaria e com o que a padaria for arrecadar, eu pago as dívidas que ele deixar e pago ele se sobrar alguma grana. E é esse o projeto do Ronaldo. Ou seja, ele não vai colocar dinheiro dentro da associação, ele vai fazer o repasse para que se pague as dívidas. E vai fazer com que o Cruzeiro seja autossustentável e ele mesmo possa se desenvolver para poder começar a se manter com o próprio lucro e os próprios benefícios que ele mesmo desenvolver. Acho que essa é a SAF legal. E não você comprar um time e falar assim, quanto que é? 800 milhões? Toma 800 milhões, me dá o time. Sobre a outra parte, o cara que vai comprar a SAF do Atlético, mano, ele vai ter que levar o estádio, ele vai ter que levar a cidade. Não tem como você separar essas coisas e falar assim, se levar é X, se não levar é X. Onde que o time vai treinar? Onde que vai jogar? Se você cismar de falar assim, não joga mais aqui. Me ajuda aí, né, velho? Não, mas aí ele vai pegar 60%, mais ou menos 60% que ele vai pegar da SAF atleticana. Pode ser que tenha percentual do Rubens, do Ricardo, mas vai ficar um valor considerável para a instituição. Agora, se quiser pegar um estádio, ele custou 1 bilhão. A cidade do Galo vai passar por uma grande reforma não vai agora. anexar isso no valor da SAF. Então, não vai passar aí, não vai ter direito ao estádio. O que você pode ter é garantias contratuais ali sobre o direito de uso dele. Mas aí, por exemplo, fecha uma publicidade para a fachada ali do estádio. Esse dinheiro vai para quem? SAF. É uma pergunta que eu fiz. Aí é SAF. Instituição, associação. Não, sendo SAF mantenedora Não, comprar o futebol, é a SAF. Só para eu complementar, associação no papel. Aí você fecha o contrato para a utilização da publicidade ali iria para a SAF, para compensar. Mas eu fiz essa pergunta, a pessoa falou assim, boa pergunta, vou ter que confirmar. Porque você pega a publicidade ali, vai para quem? A Arena é do Galo, apesar de ser uma SPE. E só para complementar sobre essa questão aqui de valor, eu só não comparo muito com a SAF do Cruzeiro, Vasco e Botafogo, com situações atípicas. O Ronaldo, falando como jornalista, tem uma bomba pela frente. Ele não colocou dinheiro no bolso, ele não pagou conta ainda. Pagou. Ele já não pagou. 30 milhões de FIFA. Não, Pagou? Não é só isso não, bicho. Não é só isso não. Não pagou. Inicialmente, o primeiro salário de janeiro e fevereiro, você acha que veio de onde, filho? Não tinha arrecadação para isso, não. Mas é óbvio que ele manteve. Entre um as valor primeiras que negociações. vale o clube, o Ronaldo até então Não, ele nem recebeu. precisa, ele nem precisa. Para mim, acho que ele fazendo o dinheiro valer e pagando as dívidas, que é a garantia da assinatura do contrato, é ele, porque senão essas dívidas vão todo para ele depois, pro CPF dele, irmão. Então essas dívidas, meu amigo, obviamente que ele vai quitar. Fato é que a SAF, para muitos clubes brasileiros, é a salvação, mas ainda é uma caixa preta.